Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Deuteronômio 26, versículo de 7 a 11, e em seguida orar Pai Nosso. Então clamamos o Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu a esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem te dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os ofendidos. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Termina a ser feita a leitura da ata anterior. A ata da segunda sessão ordinária do mês de maio de 2025. A ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 13 dias do mês de maio de 2025, com início às 17 horas, com a presença de todos os vereadores: Alex Martins Lemos da Silva, Eli José da Silva, do PL, Clayton Arcanjo de Assis, Ruth Santarém de Souza Duarte, Felipe Gonçalves de Araújo, do MDB, Luan Matheus Silva, Livani Victor de Oliveira, do União Brasil, Divino Moreira de Alcântara e Walter Nunes de Magalhães, do PP. Depois de verificar a presença de todos, o senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Salmos 46, versículo de 1 a 3. Em seguida, o senhor presidente anunciou a leitura e discussão da ata anterior, a qual foi aprovada sem restrições. Após, passou para a ordem do dia e, não havendo matérias do Executivo, passou para as matérias do Legislativo e determinou ser feita a leitura dos requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Ruth, número 098/2025, solicitando ao senhor prefeito municipal, Luiz José da Silva, providência no sentido de construir uma praça no setor oeste, no povoado de Ceresópolis, neste município. Requerimento número 099/2025, solicitando ao seu prefeito municipal, Luiz José da Silva, providência no sentido de construir calçada na quadra 32, no setor central, de propriedade do senhor Daniel, na cidade de Nova Glória. Requerimento número 100/2025, solicitando ao prefeito municipal, Luiz José da Silva, providência no sentido de restaurar a parte elétrica de iluminação da praça da Igreja Católica no bairro do Jardim Paulista, neste município. Requerimento de autoria do vereador Divino, número 101/2025, solicitando ao seu prefeito municipal, Luiz José da Silva, junto ao Detran, Goiás, providência no sentido de realizar as demarcações de sinalização nas ruas e avenidas de Nova Glória, no bairro do Jardim Paulista, Distrito do Espírito Santo e demais povoados, Novo Oriente, Plana, Bolsão, Cereaçu, Ceresópolis e Santo Antônio da Barra. Após a leitura dos requerimentos, entrar em discussão. O vereador Divino se manifestou, disse que fez o requerimento a pedido da população e pediu apoio dos colegas vereadores na aprovação do mesmo. Não havendo mais discussão, entraram em votação, todos aprovados por unanimidade. Após a palavra ficou franca para a apresentação de requerimento verbal. Não havendo manifesto em palavra franca, o senhor presidente agradeceu a Deus e todos os presentes e declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão às 17h40 e antes marcou a próxima sessão para o dia 14 deste às 17 horas. Quem tiver de acordo, fique como está. Aquele que não tiver, queira se manifestar. Aprovada a presente ata. Passo para as matérias da ordem do dia. Matérias do Executivo. Determine ser feita a leitura do parecer número 32 de 2025. Parecer número 32 de 2025. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, combinado com a Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas.
Projeto de lei número 32, que dispõe sobre autorização para a realização das despesas necessárias para promover eventos pelo municípios e outras providências. O relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei número 32, de 23 de abril de 2025, emite parecer nos termos como se vê adiante. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo que tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a promover e custear eventos esportivos, culturais, ambientais, educacionais, assistenciais, bem como datas comemorativas e recepção de autoridades, incluindo locação de espaço, contratação de serviços, alimentação, decoração, som, shows, hospedagem, transporte, cessão de espaços públicos, doação de prêmios, brindes, materiais, além do pagamento de taxas para participação em eventos intermunicipais e estaduais. Toda despesa deve ser inserida em um projeto apresentado pelos departamentos organizadores e aprovado pela Comissão Organizadora de Eventos Públicos. A premiação em dinheiro está limitada a até 2.000 firme mediante regulamentação por edital publicado oficialmente. O projeto de lei encontra-se com respaldo legal, uma vez que segue com a sua competência legislativa conferida ao município para dispor sobre o assunto de interesse local, bem como a iniciativa privativa do Poder Executivo de tratar de tal matéria. O município tem competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Entretanto, a lei determina impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sendo assim, o projeto de lei atende aos princípios constitucionais administrativos e é importante salientar que o projeto possui uma boa técnica legislativa e foi redigido de forma clara e objetiva com a matéria legislada. Ficam demonstrados, portanto, a relevância e a oportunidade da matéria tratada e consta que a medida corresponde às exigências do mérito. Portanto, não se vislumbra óbice ao pretendido, visto que o presente projeto de lei atende aos pressupostos constitucionais e legais e encontra apto para sua tramitação e discussão pelo plenário. Voto do relator. Diante do exposto, considera a matéria legal juridicamente correta e no mérito a aprovo. Felipe Gonçalves de Araújo, relator da CCJ. Parecer das comissões. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em sessão ordinária, acatou o voto relator e opinou unanimemente pela juridicidade e mérito da aprovação do projeto de lei número 32. Livanir Victor de Oliveira, presidente. Felipe Gonçalves de Araújo, relator, e Walter Nunes Magalhães, secretário. A Comissão de Finanças e Orçamento, em sessão ordinária, também acatou o voto relator e opinou unanimemente pela juridicidade e o mérito da aprovação do projeto de lei que dispõe sobre a autorização para a realização de despesas necessárias para promover eventos pelo município e as providências. Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, 3 de maio de 2025. Felipe Gonçalves de Araújo, presidente. Livanir Victor de Oliveira, relator. E Divino Moreira de Alcântara, secretário. Após a leitura do parecer, está em votação. Quem tiver de acordo, fica como está. Aquele que não tiver, queira se manifestar. Aprovado o presente parecer. Está em discussão o projeto de lei número 32 de 2025. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Felipe. Senhor presidente, o projeto de lei apresentado pela Prefeitura, eu achei muito vago da forma que ele veio para a Câmara. Por isso, eu quero fazer o pedido de vista de 2 dias para entender quais os eventos que nós estamos autorizando a gastar dinheiro público. Porque é um direito nosso de pedir vista, eu quero fazer o pedido de vista por 2 dias do projeto. Pedido de vista aceito. Determine ser feita a leitura do parecer número 35 de 2025. Parecer número 35 de 2025. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 35, que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias a darem plantões de forma intercalada e outras providências. O relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei número 35, de 30 de abril de 2025, emite parecer nos termos como se vê adiante. O projeto de lei número 35, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, visa regulamentar o horário de funcionamento das farmácias localizadas no município de Nova Glória. O projeto dispõe que de segunda a sexta-feira as farmácias deverão manter funcionamento até às 8 horas da noite e aos finais de semana adotarão um sistema de plantão em regime de rodízio, com horários específicos para sábado e domingo. A proposta estabelece ainda penalidades para o descumprimento das obrigações e determina prazos de regulamentação do Poder Executivo. O projeto foi devidamente protocolado e encaminhado para análise de comissão nos termos regimentais.
A Constituição Federal, em seu artigo 30, confere aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, que inclui a regulação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais essenciais, como as farmácias. A proposta está de acordo com os princípios constitucionais da saúde pública, uma vez que busca garantir o acesso da população a medicamentos em horários ampliados, inclusive no final de semana. No tocante à penalidade prevista, a multa de 50% do salário mínimo vigente, verifica-se que é uma medida razoável e proporcional para garantir a eficácia da norma, respeitando o devido processo legal. O projeto também preserva o princípio da legalidade e prevê a regulamentação do Poder Executivo no prazo de 60 dias. Não há visto de iniciativa nem de formalidade ao conteúdo que comprometa a constitucionalidade e legalidade da proposição. Portanto, não se vislumbra a óbvia pretendida, uma vez que o presente projeto de lei apresenta os pressupostos legais e constitucionais e está pronto para sua discussão e deliberação pelo plenário. Diante do exposto, eu considero a matéria legal, juridicamente correta e em mérito à aprova. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. Parecer das comissões. A referida comissão de Constituição, Justiça e Redação, em sessão ordinária, acatou o voto relator, opinou unanimemente pela necessidade do mérito da aprovação do projeto 35, que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias darem plantões de forma intercalada e outras providências. Sala da Câmara Municipal de Nova Glória e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Livanir Vitor de Oliveira, presidente. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. E Walter Nunes de Magalhães, secretário. Após a leitura do parecer, está em votação. Quem tiver de acordo, fique como está. Aquele que não tiver, queira se manifestar. Aprovado o presente parecer. Está em discussão o projeto de lei número 35 de 2025. Pela ordem. Pela ordem, vindo do Oriente. Senhor presidente, eu assinei o parecer e, quando fui assinar, eu reclamei sobre a questão de que no projeto não havia inserido o plantão dos feriados. Aí o advogado diz que fez a retificação. Gostaria que Vossa Excelência observasse aí no artigo se realmente está incluído aí os feriados. Porque no parecer não está falando sobre os feriados, não. Não, mas o projeto está. O projeto está. Foi... Das 8 às 18. Então tá bom. Tá ótimo, perfeito. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Felipe. De toda forma, concordando com o vereador Divino, que está muito atento na questão dos feriados, eu gostaria de pedir vista desse projeto também, porque eu quero conversar com os farmacêuticos antes de votar esse projeto. Eu quero conversar com todos, eu não consegui conversar com todos ainda, só com 3. Pedido de vista aceito. Por favor. Determine ser feita a leitura do parecer número 36 de 2025. Birrado. Parecer número 36 de 2025. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 31, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 e outras providências. O relator da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar o projeto de lei número 31, de 4 de abril de 2025, emite o parecer nos termos como se vê adiante. Relatório. Não. Não, nesse aqui não. Esse aqui. Esse aqui tem tempo que tá aqui, não tá? Parecer 36. Aqui tá errado, aqui, ó, o negocinho. Chega a essa Casa Legislativa de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Esse é do Executivo, moça. Esse aqui é o parecer, é o da LDO. Só que aqui tá errado, aqui, o 31. Chega a essa Casa Legislativa de iniciativa do Poder Executivo, o projeto de lei número 31, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária no município de Nova Glória e para exercício financeiro 2023 e outras providências. O projeto de lei em exame foi apresentado pelo Poder Executivo com o objetivo de estabelecer as metas e prioridades da administração pública municipal para exercício 2026. A proposta traz diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual, orientações quanto à política fiscal, alterações da legislatura tributária e parâmetros para controle de despesas. Constam anexos obrigatórios à proposta, incluindo anexos de metas fiscais, anexos de riscos fiscais, anexos de prioridades de metas de administração e outras disposições exigidas pela legislação orçamentária e fiscal.
No tocante ao mérito orçamentário, compete a essa comissão avaliar a compatibilidade da proposta com o plano plurianual vigente, bem como a adequação às normas de finanças públicas e responsabilidade fiscal. Constatou-se que o projeto contempla a definição de metas e prioridades da administração pública municipal, a orientações claras para a elaboração da lei orçamentária anual, as estimativas fiscais coerentes com o cenário econômico atual, disposições adequadas sobre as despesas obrigatórias, pessoal e encargos sociais e renúncias de receitas. Dessa forma, entende-se que a proposta é devidamente estruturada para atender os princípios. Portanto, não se vislumbra a opção pretendida, visto que o projeto de lei apresenta os pressupostos constitucionais legais e encontra-se apto para sua aprovação pelo plenário. Diante do exposto, considera a matéria legal juridicamente correta e em mérito à aprova. Livanir Victor de Oliveira, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A referida comissão, em sessão ordinária, acatou o voto do relator e opinou unanimemente pela juridicidade e mérito da aprovação do projeto de lei 31, que dispõe sobre a LDO de 2026. Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, 13 de maio de 2025. Felipe Gonçalves de Araújo, presidente. Livanir Victor de Oliveira, relator. E Divino Moreira de Alcântara, secretário. Aí confunde minha cabeça. Após a leitura do parecer, está em votação. Quem tiver de acordo, fica como está. Aquele que não tiver, queira se manifestar. Aprovado o presente parecer. Está em discussão o projeto de lei número 31 de 2025. Não havendo discussão, entrou em votação, que é através do voto nominal. Luan Matheus. Favorável. Walter. Favorável. Claito. Favorável. Divino. Favorável. Felipe. Favorável. Ruth. Favorável. Elias. Favorável. Livani. Favorável. Aprovado por unanimidade da primeira votação. Passo para a matéria do Legislativo. Determina ser feita a leitura do parecer número 33 de 2025. Parecer número 33 de 2025. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, combinado com Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 33, que dispõe sobre alterar a Lei 609 e criar o cargo de controle interno da Câmara Municipal e outras providências. O relator da CCJ, após analisar o projeto de lei, emite parecer nos termos como se vê adiante. O projeto de lei analisa a iniciativa da mesa diretora e propõe alterações na legislação municipal que organiza a estrutura administrativa e visa fixar os vencimentos da Câmara Municipal. O projeto de lei altera a redação do item 8 do artigo 1º, do inciso 7 do artigo 6º, da Lei número 654, de janeiro de 2015, modificando a descrição do cargo de controle interno e detalhando suas atribuições de maneira precisa e atualizada. Ainda modifica a Lei 609 de 2013 para alterar o valor do vencimento do padrão 12 e acrescentar o padrão 9 na tabela de vencimentos, ambos fixados em R$ 2.500. As mudanças visam organizar a organização interna da Câmara Municipal e as exigências do controle de responsabilidade fiscal, bem como assegurar a compatibilidade dos vencimentos com seus cargos atribuídos. A iniciativa da mesa diretora encontra-se com respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município e garantem às câmaras municipais autonomia para dispor sobre sua organização, estrutura e fixação de remunerações de seus servidores e seus cargos comissionados. A alteração do cargo do controle interno e a especificação de suas atribuições demonstra a preocupação da gestão legislativa com a boa governança e a fiscalização contábil e financeira e a observância dos princípios da administração pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. A fixação e atualização dos vencimentos dos padrões referidos segue o princípio da razoabilidade, compatibilizada as atribuições exigidas com a remuneração proposta, sem comprometer os limites de gasto pessoal previstos na Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, não se vislumbra óbvio ao pretendido, visto que o projeto de lei apresenta os pressupostos constitucionais e legais em encontrar para sua aprovação e discussão pelo plenário. Diante do exposto, considera a matéria legal e mérito à aprova. Felipe Gonçalves de Araújo, relator da CCJ. Parecer das comissões. A CCJ acatou o voto do relator e opinou unanimemente pela aprovação do projeto de lei número 33. Sala da reunião da CCJ, 3 de maio de 2025. Livanir Victor Oliveira, presidente. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. Walter Nunes Magalhães, secretário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A referida comissão, em sessão ordinária, também acatou o voto do relator e opinou unanimemente pelo projeto de lei número 33, que dispõe sobre alterar a Lei 609 para criar o cargo de controle interno da Câmara Municipal e outras providências. Felipe Gonçalves de Araújo, presidente. Livanir Victor Oliveira, relator. Divino Moreira de Alcântara, secretário. Isso aqui não está criando cargo novo, não. Ele está só arrumando o danado. Isso. É porque o TCM exigiu que tem que ter o cargo
da Câmara, entendeu? Após a leitura do parecer, está em votação. Quem tiver de acordo como está, aquele que não tiver, queira se manifestar. Aprovado o presente parecer. Está em discussão o projeto de lei número 33, de autoria da mesa diretora. Pela ordem. Pela ordem, Felipe. Senhor presidente, só manifestar meu voto favorável ao projeto que não tem segredo e dar uma explicação aqui às pessoas que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, a galeria que se faz presente. O projeto fala em criação de cargo, mas, na verdade, é só uma nomenclatura, porque é o cargo já existente que a gente tinha ocupado pela nossa servidora Naglia. É apenas uma adequação, seguindo aí as orientações do Tribunal de Contas dos municípios. Então, assim, essa foi uma coisa que eles pediram para que a gente faça, para a gente se adequar à normalidade, que toda Câmara tem que ter esse cargo, que vai ser o que é o serviço já que a nossa servidora Naglia faz. Então, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo pela Rádio Nova FM, vai escutar lá e falar, está criando outro cargo, é mais emprego para as pessoas, e ainda acha que é a gente que não vai trabalhar. Não, a nossa servidora Naglia trabalha muito, e é só uma regularização aí do cargo que ela já exerce. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação, que é através de voto nominal. Luan Matheus. Favorável. Walter. Favorável. Claito. Favorável. Divino. Favorável. Felipe. Favorável. Ruth. Favorável. Elias. Favorável. Livani. Favorável. Aprovado por unanimidade da primeira votação. Determina ser feita leitura do parecer 34 de 2025. Aqui, ó. Esse apareceu, ué. Tá aqui, ué. Parecer da Comissão de Constituição. Parecer 34. Eu estou perdido, porque um parecer é um número e o projeto é o outro, gente. Parecer 34. Mas é do projeto de lei número 34, gente. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, combinado com a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto de lei número 34, de autoria do vereador Luan Matheus, que dispõe sobre alterar o artigo 1º da lei número 1003 para renomear a Escola Municipal Joel José da Silva no Distrito do Espírito Santo, município de Nova Agora, Goiás. O relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei número 34, 2025, de 30 de abril de 2025, emite parecer nos termos como se vê adiante. Chega a essa comissão o projeto de lei número 34, de autoria do vereador Luan Matheus, que propõe a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1003, de 16 de outubro de 2025, para alterar a denominação da Escola Municipal Joel José da Silva para Escola Municipal Arco-Íris. O projeto foi regulamento protocolar distribuído observando as formalidades previstas no regimento interno dessa Casa Legislativa. Em apartada síntese, é o que importa relatar. A proposta versa sobre a matéria competência municipal, conforme o disposto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que atribui aos municípios prerrogativas sobre o legislar dos assuntos de interesse local. A alteração de denominação de estabelecimento público é ato legítimo, competente ao Poder Legislativo, especialmente quando atende a demanda da comunidade escolar e local, promovendo melhor identificação ao ambiente educacional e os valores que pretende fomentar. No aspecto formal, o projeto encontra-se redigido de maneira clara e objetiva, dentro da técnica legislativa adequada. Portanto, não se vislumbra óbvio só pretendido, visto que o projeto de lei atende os pressupostos constitucionais e legais e encontra-se apto pela tramitação, discussão e aprovação pelo plenário. Diante do exposto, considera a matéria legal, juridicamente correta e emenda à prova. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A referida comissão acatou o voto do relator e opinou unanimemente pela aprovação do projeto de lei número 34. Livanir Victor de Oliveira, presidente, Felipe Gonçalves de Araújo, relator, e Walter Nunes Magalhães, secretário. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em sessão ordinária, acatou o voto do relator e opinou unanimemente para aprovação do projeto de lei número 34, que dispõe sobre alterar o artigo 1º e para renomear a Escola Municipal Joel José da Silva, no Distrito do Espírito Santo, município de Nova Glória. Sala da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Elias José da Silva, presidente, Cláudio Arcanjo Assis, relator, e Ruth Santarém de Souza Duarte, secretário. Após a leitura do parecer, está em votação. Quem tiver de acordo, fique como está. Aquele que não tiver, queira se manifestar.
Está em discussão o projeto de lei número 34 de 2025, de autoria do vereador Luan Matheus. Pela ordem. Pela ordem, Felipe. Senhor presidente, eu quero parabenizar, né, o vereador Matheus pela iniciativa de fazer o projeto aí da comunidade Acolhe Atende, do Distrito do Espírito Santo, se atender aos interesses locais, mas eu quero deixar minha opinião aqui, com todo respeito ao vereador. Sabe que eu respeito muito, é um excelente vereador, um menino novo que chegou aqui e está dando um show de trabalho aqui nessa casa, tanto aqui dentro do plenário da Câmara, quanto fora, no trabalho social, na área da saúde. Mas eu votei em dezembro, se eu não estiver enganado, ou novembro, uma lei do nosso ex-colega vereador Josenil, que mudou o nome dessa escola. Ela era Arco-Íris e ele colocou o nome Joel José da Silva. Isso foi em novembro. Votei, ele, na época me pediu o voto para votar nesse projeto, a gente votou, foi aprovado. Eu acho que estava aqui o vereador, estava aqui o vereador Livani, o vereador Alex, o vereador Cleto, o vereador Divino, e a gente votou. O Divino estava. E foi novembro ou dezembro. Então, assim, eu respeito o projeto do vereador, eu não sei qual é, de verdade, o interesse da comunidade, qual é o nome que eles preferem para a escola, mas em respeito ao ex-vereador Senil e por ter votado esse projeto lá atrás, eu não vou votar favorável ao projeto, mas eu não quero que você ache que é coisa pessoal, não. Só em respeito porque eu votei tem 4, 5 meses, não vou mudar de novo. Mas, assim, a casa faça o que a maioria decidir. Só estou dizendo a minha opinião, não sei qual que é o nome que a comunidade prefere, eu só estou manifestando meu voto, porque eu votei esses dias. É a mesma coisa se tivesse sido com o senhor. Se fosse, o senhor tivesse feito um projeto para mudar lá, e agora fosse outro me pedindo para mudar e for perto o tempo, eu não iria votar, eu ia respeitar o voto que eu dei quando o senhor me pediu da primeira vez. Então, por isso que eu não vou votar favorável no projeto, só por isso. O projeto está em discussão. Pela ordem, Clayton. Também concordo com o Felipe, só que eu ia abster meu voto. Já tinha conversado até com o vereador que eu ia abster meu voto por essa questão também, porque não tem 6 meses direito que a gente votou. A escola ainda nem funcionou com esse nome. Mas quando o Matheus, procurei ele me explicou que até a própria família que fez o pedido para tirar, porque até o Matheus já vai homenagear eles com outra coisa. Já está tudo certo para homenagear em outra coisa. A família está favorável, a família que pediu. Então, aí meu voto vai ser favorável por isso, senão também votaria contra. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Livani. Só dar a minha opinião sobre esse projeto também. Como diz o Clayton, falou as mesmas palavras que eu ia falar, né? A gente votou esse projeto há uns tempos atrás, mas me parece que a pessoa homenageada não tem muito ligação com a educação, porque o pessoal lá não achou de acordo trocar o nome da escola. Até os professores, os pais, preferiu que ficasse Escola Arco-Íris. E devido até a própria família concordou, a gente vai votar, devolver o nome da Escola Arco-Íris de novo, e uma oportunidade que tiver, a gente homenageia o Joel José da Silva lá, né? A gente homenageia ele com outra coisa lá, que a família fica mais satisfeita. Aí eu sou favorável. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Luan Matheus. Esse projeto aí é um projeto que eu fiz para acatar o pedido da comunidade. A comunidade em si, ela pede que o colégio continue, a escola continua Arco-Íris. Mas nada mais também que o Joel José da Silva merece uma homenagem, porque é um dos pioneiros lá do povoado do Espírito Santo. É uma família muito grande e que tem um carinho enorme pela sociedade nossa lá. E o que eu pensei? Nós conseguimos uma emenda de 150 mil para reformar o posto de saúde lá do Espírito Santo. O posto de saúde lá não está no nome de ninguém. Então, eu conversei com os familiares, eles concordaram. Nós vamos continuar o colégio, Escola Municipal Arco-Íris, e vamos colocar o nome do posto de saúde do Espírito Santo, Joel José da Silva, e fazer uma homenagem também muito bonita para ele. No dia da reinauguração, nós vamos convidar todos os familiares, prestar uma homenagem, porque a família merece, e isso aí, eu estou fazendo esse projeto de lei, mas o pessoal do colégio está ciente, a família Joel José da Silva, está todo mundo ciente, não estou fazendo nada pelas costas. Inclusive, eles acharam até mais legal, porque o Joel José da Silva não tem vínculo com a escola Arco-Íris. A esposa dele já foi diretora, mas foi diretora do
do estadual, não foi do municipal. Então, assim, nós vamos colocar o nome lá no Posto de Saúde do Espírito Santo, Joel José da Silva. Inclusive, mês que vem já vou fazer o projeto para colocar aqui na votação. E é isso aí. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, Elias. Sobre esse projeto aí, é uma homenagem do senhor Joel, a comunidade quer que volta, né, para a escola Arco-Íris. A respeito do posto, eu acho que o vereador Luano está sabendo, mas tem um nome lá. O nome lá, se eu não me salvo engano, o Ivandir fez um projeto lá do Coutinho, pai do Moacir. Então, se for, seu Marinho, desculpa. Aí é o seguinte, se for homenagear o senhor Joel, eu acho que poderia ser em outra coisa, né? Assim, se você achar melhor, né? Porque esse já tem um nome também. O projeto está em discussão. Ordem. Pela ordem, Felipe. Deixa o Divino. Pela ordem, Divino. Tá bom. Sobre o projeto, eu quero dizer o seguinte, que esta Casa de Lei está aqui para trabalhar, elaborar projetos, aprovar projetos, elaborar leis, aprovar leis, revogar leis. E a gente tem que dialogar e entrar em entendimento e ver o que é melhor. Se o vereador está solicitando, porque ele já fez uma análise, né, sobre a questão, e nós estamos aqui para apoiar. Sou favorável. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Felipe. Senhor presidente, só reiterar aqui minhas palavras, então, e dizer ao vereador Matheus que, com a explicação dele, ele já tendo conversado com a família, a ideia de homenagear o senhor Joel José da Silva no posto de saúde, se for mandar o projeto para cá, conta favorável comigo, e como o mesmo vai voltar a ser homenageado, e é um pedido dos professores, você já conversou com a família, já conversou com os professores, e é um desejo da comunidade, eu quero novamente te parabenizar por ter trago o projeto para cá. E antes de trazer o projeto para cá, conversar com a família, conversar com os professores e manifestar agora, sim, o meu voto favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, entra em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não tiver, queira se manifestar. Aprovado por unanimidade na primeira votação. Determine ser feita a leitura leitura do parecer número 37 de 2025. Parecer número 37 de 2025. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, combinado com a Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 36, que dispõe sobre revogar o artigo 2º da lei número 986, que trata dos descontos dos subsídios dos vereadores por faltas notificadas ou providências. O relator da CCJ, após analisar o projeto de lei número 36, 7 de maio de 2025, emite parecer nos termos como servir adiante. Trata-se de projeto de lei de autoria do mesa diretora municipal de vereadores do município de Nova Glória, Estado de Goiás, que dispõe sobre a revogação do artigo 2º da lei número 986, de 19 de maio de 2024, que previa o desconto de 20% do subsídio mensal dos vereadores por ausência justificada nas reuniões ordinárias ou extraordinárias. A iniciativa fundamenta-se na competência privativa na Câmara Municipal para fixar os subsídios dos seus membros, conforme previsto no artigo 6º, inciso 8 da Lei Orgânica Municipal, além de buscar o respeito à autonomia do Poder Legislativo e a separação dos poderes. Conforme o que dispõe no artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal, cabe a câmaras municipais, mediante lei de iniciativa própria, fixar os subsídios dos vereadores, observados os seus limites constitucionais. A Lei Orgânica Municipal, no artigo 6º, inciso 8, repete essa disposição, conferindo à Câmara competência para apresentar o projeto de lei que versa sobre as fixações de seus subsídios. A imposição de descontos dos subsídios decorrentes a faltas injustificadas constitui matéria intrinsecamente relacionada à fixação da remuneração parlamentar, razão pela qual deve ser tratada a iniciativa própria da Câmara. Assim, a permanência do artigo 2º na Lei nº 986, de iniciativa diversa, viola o princípio da reserva de iniciativa e autonomia do Legislativo, devendo, por isso, ser revogado como propõe o presente projeto. Portanto, não se vislumbra óbices diante que não há vício de constitucionalidade, legalidade ou técnica legislativa que impeça regular a tramitação da matéria. Diante do exposto, considera a matéria legal, juridicamente correta e em mérito à prova. Felipe Gonçalves de Araújo, relator da CCJ. Parecer das comissões. A CCJ acatou o voto do relator em sessão extraordinária e opinou unanimamente. O presidente, vereador Livanir Victor de Oliveira,
e o vereador Walter Nunes de Magalhães votaram contrariamente à proposição, dirigindo o voto do relator, vereador Felipe Gonçalves de Araújo, que se manifestou favoravelmente. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por maioria dos votos, emite parecer contrário à tramitação do projeto de lei número 36 de 2025. Sala da Câmara Municipal de Nova Glória, 13 de maio de 2025. Livanir Victor Oliveira, presidente. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. E Walter Nunes de Magalhães, secretário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, em sessão ordinária, manifestou-se contra o presente projeto de lei. O presidente, vereador Felipe Gonçalves de Araújo, secretário vereador Divino Moreira de Alcântara, votaram a favor da proposição, divergindo o voto do relator, vereador Livanir Victor Oliveira, que se manifestou contra. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento, por maioria de votos, emite parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 36 de 2025, nos termos da maioria dos votos de seus membros. Sala da Câmara da Comissão de Finanças e Orçamento, 3 de maio de 2025. Felipe Gonçalves de Araújo, presidente. Livanir Victor de Oliveira, relator. Divino Moreira de Alcântara, secretário. Após a leitura do parecer, está em votação. Quem tiver de acordo, fique como está. Aquele que não tiver, queira se manifestar. Aprovado o presente parecer. Está em discussão o projeto de lei número 36 de 2025, de autoria da mesa diretora. Pela ordem. Pela ordem, Livanir. Senhor presidente, só aqui em poucas palavras deixar a minha opinião sobre esse projeto. Esse projeto foi criado aqui uns anos atrás, esse artigo, para tipo assim, dar uma moralizada, né, em nós vereadores, para que possamos cumprir o nosso papel sem faltar muito, e quando estiver faltando, justificar. E a falta injustificada, cobrar no salário do vereador, se não tiver como justificar, se a falta for injustificada, né? Então, esse projeto hoje, ele derruba um pouquinho da moral, né, dos vereadores na Câmara, porque é poucas leis que a gente faz para o vereador cumprir aqui, e a gente é muito cobrado. A gente vem 5 sessões por mês. Vou para o meu 4º mandato, eu nunca tive uma falta, nem sessão ordinária, nem extraordinária. E não acho dificuldade nenhuma em, se algum dia eu tiver que faltar, eu justificar a falta. Se for justificada, não vai punir o vereador. Mas eu acho que esse projeto não deveria passar por, tipo assim, uma moral que a gente tem, né? E eu voto pela reprovação desse projeto. O projeto está em discussão. Pela ordem. Quem foi? Pela ordem, Elias. Esse projeto aí, senhor presidente, como estava, né? Igual o vereador Livanir falou, já estava tendo os trâmites legais, né? Que se houver alguma falta, com certeza o parlamentar vai justificar, né? Esse ano mesmo eu faltei uma vez, porque eu não ouvi direito o aviso. Teve a reunião cedo, eu vim à tarde, mas de todo jeito eu ia justificar, porque eu fui levar minha filha ao hospital, né? Eu não sabia também. Mas eu acho que hoje, o jeito que anda o país, né? O país hoje anda uma bagunça, né? Infelizmente, nosso Brasil hoje, todo lugar que você liga a televisão é só corrupção, é bagunça. Então, eu acho que hoje é inviável esse projeto para nós. Nada pessoal contra ninguém, mas eu acho que hoje não é viável. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Felipe. Senhor presidente, eu vou fazer uma explicação aqui, aí às vezes eu acredito que os colegas vão entender, com todo respeito a quem não concordar com o projeto. Porque da autoria desse projeto de lei que foi feito pela mesa, mas eu não escondo aqui que foi um pedido meu. E nós, lá, a mesa diretora, apresentamos o projeto. O vereador Elias acabou de falar, o senhor ia justificar, né? Que o senhor faltou porque esqueceu. Infelizmente, vereador, por que eu apresentei esse projeto de lei? A justificativa, que conta como justificativa, de acordo com o nosso regimento da Câmara Municipal, é apenas o atestado médico meu ou de parente de primeiro grau. Então, tipo assim, já aconteceu com o senhor acabou de citar o exemplo. O senhor perdeu uma reunião porque não viu a mensagem do grupo. Já aconteceu comigo, Deus está em Goiânia, em agenda, e até esse ano,
o ex-presidente da Câmara, o vice-prefeito Valdinei, estava comigo. A gente estava com o deputado Glauchinho da Fox, no dia que a gente conseguiu R$500 mil para o município, e a gente saiu de Goiânia em prazo de chegar aqui. Só que, infelizmente, estava parando na estrada, a gente atrasou, eu ainda consegui chegar aqui no finalzinho da reunião, só que se eu não tivesse chegado, a minha ida lá, ela não conta como justificativa. Ela conta de justificativa, assim, eu estou contando para vocês, estou me justificando, mas ela não conta de justificativa legal para abonar a minha falta aqui. Porque, segundo o regimento interno aqui da Câmara, o que conta como justificativa é um atestado médico meu ou de um familiar até 1º grau. Então, por isso que eu pedi para que se fosse feito esse projeto de lei. Porque no caso do senhor, que o senhor esqueceu um dia, teria que ter sido descontado 20% do seu salário. No caso de alguma pessoa que, por exemplo, um dia, por um contratempo. Olha o vereador Matheus aqui, o vereador Matheus, o vereador Divino, eles são do distrito de Espírito Santo e do distrito de Bolsão. Se um dia tiver uma paralisação na BR ali e eles não conseguirem chegar, isso não conta como justificativa de acordo com o nosso regimento. Entendeu? Então, eu não estou querendo fazer aqui esse projeto que é para todo mundo faltar, não. E poder faltar e ficar bagunçado, não. É para casos eventuais. Até porque nunca foi aplicada essa lei de descontar. Porque se fosse ser aplicado, que todo mundo já tinha que ter devolvido salário aqui, muitas pessoas, menos o vereador Livani, que nunca faltou a sessão, e eu espero um dia conseguir fazer como ele. Mas, assim, todo mundo pode acontecer, assim, um contratempo, igual o próprio vereador Elias citou. Então, assim, é pelo fato do nosso regimento interno contar como justificativa apenas um atestado médico ou de óbito meu ou de um familiar de 1º grau que eu fiz isso daí. Porque, às vezes, uma justificativa que a gente acha que seria justificativa, ela não vale. Então, dentro da lei, a gente tem que estar perdendo aquele 20% do salário. Então, não estou querendo que os vereadores faltem, não, gente. É só porque, se por um acaso acontecer alguma coisa com vocês, que não for um atestado médico seu, ou de um pai, ou da mãe, ou de um irmão, a falta sua vai poder ser punível de 20%. E para nós não fazer o errado, que é passar em branco e não cumprir a lei, eu pedi para revogar esse artigo, que até está errado, porque está baseado na lei de subsídio dos valores aqui dessa Câmara, do Executivo. E o regimento interno da Câmara nossa diz que para fixar subsídio é só a Câmara que tem a soberania, como diz no próprio projeto. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Livani. Só voltando aqui aos antigos tempos, que mais o Felipe nós debatendo aqui, mas agora nós não estamos brigando, nós só estamos paz e amor. Eu acho que hoje em dia não tem como ficar ninguém sem comunicar. Caso o carro do Luan está parado lá na BR, tem como comunicar. Se alguém tiver que faltar, eu acho que hoje é só conversar com o presidente, adia a sessão para outro dia, para não prejudicar o colega, mas nós tirar uma lei, aliviar nossas costas, né? Nós ficar livres, nós estamos votando lei direta aqui para que o povo cumpra, e a nossa que nós temos de cumprir, nós vamos tirar das nossas costas. Então, eu acho injusto. Só isso, mais nada. E outra coisa, caso não seja derrubada essa lei, pediu para o presidente que faça cumprir a lei a partir de hoje. Se cumprir do jeito que manda a lei aqui na Câmara. Se não justificar uma falta justificada por saúde de parente de 1º grau, é que seja retirado os 20% no salário do vereador para que faça cumprir a lei. Nós não podemos fazer lei para os outros cumprir e nós tirar as nossas, deixar nós sem cumprir as nossas. Esse é o meu ponto de vista. O projeto de lei está em discussão. Se for pela ordem. Pela ordem, Felipe. Então, eu vou pedir para os colegas não para votar no projeto, né, porque o vereador pediu para aplicar a lei, votar no projeto, porque se esse projeto não for aprovado, eu já vou pedir, então, para que seja descontado o dia que o vereador Elias faltou. Porque não tem a justificativa, esqueceu, não é justificativa. E é por isso, gente, é para defender os vereadores.
Ele justificou para mim. Tinha atestado médico? Não, mas justificou porque teve que ir correndo para as séries para levar. Mas aí é que tá, o justificativo. O que eu estou explicando, o que eu quero explicar para vocês, é que o nosso regimento fala que a justificativa é um atestado médico da gente ou de um parente de primeiro grau. Então, assim, vai ter dias que pode acontecer da gente faltar por uma coisa que não é isso. E eu não estou querendo que o pessoal falta, não, gente. Vocês estão me entendendo? Eu não quero que ninguém falta. O certo é nós ir todo dia. Mas é que pode acontecer. Igual já aconteceu com o vereador Elias, igual já aconteceu comigo, de estar vindo para Goiânia e chegar atrasado aqui. Então é só por isso. Porque a justificativa que fala no regimento é o meu atestado médico ou de um parente médico ou de um parente de primeiro grau. Agora eu falar, eu não fui presidente porque aconteceu isso. Eu justifiquei de boca. Mas para a lei da nossa Câmara, não vale como justificativa. Por isso dessa lei, para, como se diz, não penalizar tantos nossos aqui. Porque pode acontecer, gente, com todo mundo, igual aconteceu. Eu não quero que, eu estou falando, Elias, às vezes você está me entendendo mal, eu não quero que seja descontado. É isso que eu quero com vocês. Porque, assim, a justificativa de boca, ela não vale aqui para o nosso regimento. Porque se for para cumprir a lei, então tem que cumprir a lei. Então o que eu quero fazer é que se cumpra a lei aqui. Por isso, uma modificação na lei, para não penalizar os nossos vereadores por causa de um imprevisto, que pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Só entrando no assunto aí, o vereador Elias, ele justificou e cabe a presidente, vice-presidente, a minha diretora acatar ou não. Então, isso aí já foi encerrado esse assunto, não vai descontar, porque ele levou a filha dele no médico e ele avisou. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Clyde. Eu também sou contra. Não pode tirar, porque é o seguinte, no dia que vem um projeto aqui polêmico também, eu falo, hoje eu não vou lá não, deixa esse povo votar. Não vai tirar nada mesmo do meu salário. E outra coisa, lá o deputado, para receber nós lá, tem que marcar a agenda com ele. Então, se tem que marcar a agenda com ele, nesses 5 dias não vamos marcar, porque esse ano ele vai precisar de nós também, vai tentar marcar com nós aqui, ele vai querer marcar o dia que nós podemos atender ele, como aconteceu com o deputado estadual também, federal, Rubens Antônio, o dia dele vir, ele pediu, que dia que é? Que dia que eu posso ir? Ele teve que agendar com nós, né? Então, nós vamos agendar com ele também, não vamos agendar no dia que tem reunião nossa aqui, e se acontecer de uma pessoa precisar de sair e falar com o presidente, falar com a gente aqui, está liberado, para que isso? Deixa a lei, tem que cumprir. E se for para descontar também, desconta, não tem problema não, falhou, desconta. Porque quando a gente fala lá no serviço, desconta, aqui também é a mesma coisa, é um serviço, pode descontar. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Ruth. Eu acho assim, meu colega. Eu acho eu tenho certeza que a gente tem que continuar com essa lei, porque o nosso colega colocou a lei. A gente não pode derrubar a lei do outro colega, tem que respeitar o outro colega. E eu quero falar para vocês que aqui punido não é assim, igual você está pensando. A gente retira fora aqui de Nova Glória. Hoje mesmo eu mandei recado para o presidente: presidente, eu estou saindo daqui. E se não chegar, não tem nada, não precisa ficar com medo que vai punir, não. Falando a verdade cabe em primeiro lugar. Você falando a verdade, aí sim, aí nós vamos pôr na mesa aqui e alisar os problemas que está passando entre nós aqui. Não precisa discutir, um discutir de lá, outro discutir de cá, não resolve nada. Vamos parar mais com a discussão, vamos embora resolver causa, o que tiver de resolver. Se estiver doente, vai, fulano, eu estou doente, tu está acompanhando alguém, fala a verdade. Nós não vamos punir ninguém por causa de nada, não. Pode ficar tranquilo, que nós somos vereador unido, viu? O projeto está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação, que é através de voto nominal. Luan Matheus. Contra. Walter. Sou contra. Clayton. Contra, presidente. Divino. Favorável. Ruth. Contra. Felipe. Favorável. Elias. Contra. Livani. Contra. Aprovado da primeira votação. Reprovado da primeira votação de 6-2. Não havendo mais matéria escrita da ordem do dia, a palavra está franca, senhores vereadores, para apresentação de requerimento verbal. A palavra está franca, senhores vereadores.
Quero registrar em ata a presença da assessora Maria Lúcia Soares, assessora do deputado Lineu, e do nosso colega Jácomo Rangel, assessor do deputado Henrique César. Não havendo mais manifesto, mais nada a ser tratado, agradeço a Deus os nobres companheiros da galeria que se faz presente e declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão e convoco-os para o dia 14 de maio, às 17 horas ou a qualquer momento fizer necessário.